Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Diógenes falando aqui, canal Evangelho no Mundo. Antes de mais nada, quero pedir que você dê o seu apoio, se você achar importante esse nosso trabalho aqui. Dê um like, compartilhe, comente, para que esse vídeo engaje, digamos assim. Porque senão fica difícil produzir sem ter um certo feedback. Então isso anima a gente. E o assunto desse canal aqui é de extrema importância, seja para o crente ou para o descrente. A gente viu ontem aí o que aconteceu, né? Movimentos extremistas no âmbito da política põem em risco todo mundo, seja você aquele que crê ou aquele que não crê. Estamos todos no mesmo país, vivendo debaixo da mesma política, de modo geral. Eu vou ler uma passagem aqui, bíblica, Mateus capítulo 6, pontos mais específicos. Aí eu vou fazer o comentário conectando com essa questão que aconteceu ontem. O rapaz lá que se explodiu ali no STF, nas proximidades, né, nas dependências ali dos três poderes. Ao que tudo indica, a intenção era entrar, né, e fazer vítimas, terceiros, bem específicos, né? Diga-se de passagem, Alexandre de Moraes. Eu vou ler aqui, Mateus, o que Jesus tem para nos ensinar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não vou englobar todo mundo aqui na mesma, todo evangélico que participa desse movimento, esse movimento de extrema direita no Brasil, ele é capaz de fazer esse tipo de coisa? Não, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: é perigoso se aproximar desse tipo de movimento em nome do Deus que você acredita. Isso valeria até para as religiões afro, ou nós podemos também citar o islamismo, né? Valeria. O islamismo é um exemplo disso, né? Religiões afro aqui no Brasil, nunca vi fazer isso. Mas esse episódio de ontem não foi uma explosão, literalmente, né? De uma ideologia promovida pelo islamismo, ou por religiões afro, ou pelos espíritas. Não foi. Tá? Foi a explosão de um movimento extremista que se pauta religiosamente falando no âmbito do que se chama aí cristianismo. Claro, como eu disse antes, não são todos, mas uma ala específica. Isso é importante a gente pensar. Então você que é crente, preste bastante atenção se você ainda está apoiando esse tipo de movimento, se ainda pretende apoiar. E aqui a gente vai falar, inclusive, de deputados dentro da Câmara, na hora do acontecido, como foi a reação deles. Sobretudo o senhor Sóstenes Cavalcante. Tinha que ser, né? O cara lá da tal bancada evangélica, que tem relações com bancada da bala. Por aí você vê que Jesus não faz parte desse movimento. Ele só está aí o mesmo nome dele, como eu já falei aqui de outras vezes. Então vamos ler aqui. A partir do versículo 1, depois eu vou pular alguns aqui, mas eu vou comentando aqui. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Diante dos homens. Com o fim, ou seja, com o propósito de serdes vistos por eles, pelos homens. Doutra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, ou seja, quando exercer a sua justiça, não toques trombeta diante de ti, ou seja, não anuncie, como fazem os hipócritas. Aqui ele tocou num termo muito interessante, o hipócrita, a hipocrisia. Com essa leitura aqui, eu quero tocar na natureza do tal movimento religioso que apoia o extremismo. É isso que eu quero. Essa é a essência desse vídeo aqui. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? A glorificação por parte dos homens. Mas não vão receber a glorificação por parte de Deus. Essa é a recompensa que ele fala aqui. Se você promove a sua justiça diante dos homens para ser visto e aplaudido pelos homens, então você vai ser aplaudido pelos homens. Você vai ser glorificado pelos homens. Mas Deus não vai fazer parte do teu movimento. É assim que se desenvolve a hipocrisia. É assim que se alimenta a hipocrisia. E o hipócrita não consegue se enxergar como hipócrita. Ele só se enxerga como íntegro. Íntegro. Por incrível que pareça, tem gente que sai dizendo por aí, eu sou íntegro. Esses dias, mês passado, eu vi isso na internet.
O sujeito se auto-glorificando. Eu sou íntegro. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa deles, que vai ser só a recompensa dada pelos próprios homens. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O que Jesus está dizendo aqui é: faça sem o mínimo de percepção do que você fez, e qualquer um que estiver perto de você que não perceba. Pode ser até a tua mão. Isso pode ser interpretado dessa forma. Por falar em interpretação, quero lembrar aqui que tem uma fala no âmbito teológico que é assim: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. É correta essa frase. Por quê? Porque ela pode ser interpretada de qualquer jeito. Mas se ela for interpretada na esteira do Evangelho de Jesus Cristo, aí não tem para onde. Não tem erro. Pode ter uma variaçãozinha ou outra, mas erro propriamente dito não. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ou seja, você mesmo ignore o que você está fazendo, viu? Você está fazendo pelo outro, você não está fazendo por você. Se você achar que você faz a sua justiça em prol de você, então você não está fazendo a justiça para Deus ou diante de Deus. Você está fazendo diante dos homens e para os homens. Não no sentido de favorecer os homens, mas no sentido de você, como ele bem disse aqui, ser visto pelos homens, aplaudido, reconhecido, exaltado pelos homens. É o galardão que você vai receber dos homens. Aí no versículo 4 ele conclui, né? Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Tá, se você faz em busca de uma recompensa, que essa recompensa seja de Deus, mas que não tenha nada a ver com esse mundo, com o mundo dos homens, ou com o reino dos homens. Você pode usar essa expressão, o reino dos homens. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. Significa que você tem que fazer essas coisas olhando para o reino de Deus, de olho no reino de Deus e não no reino dos homens. Quem olha para o reino de Deus não olha para si. Não olha para si. Olha para Deus. Então quem não olha para si, mas espera uma recompensa, não a espera de maneira egoísta, porque espera de Deus. Então tem essa diferença. Tem essa diferença. E quando orardes, agora vem a questão da oração, a partir do versículo 5. Não sereis como hipócritas, de novo ele fala aqui sobre hipócrita. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens ou pelos homens. Na verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. De novo, a mesma coisa. Se você ora em praça pública para ser visto, aqui tem um vídeo aqui sobre a oração em favor do Pablo Marçal, vocês lembram? Vamos colocar ele aqui, ó. É interessante, né? Em praça pública, né? Aquela gritaria que esses extremistas começam a ver. Eu estou falando aqui dos extremistas porque já é um progresso do tipo de espírito que Jesus está criticando aqui. O espírito da hipocrisia. Eu canso de falar. Não confunda moralismo com santidade. Santidade é uma coisa, moralismo é outra. O moralismo é hipócrita. E como eu disse no começo, esse vídeo aqui é uma crítica a isso. Tá? O tipo de natureza da prática religiosa que apoia esse extremismo, que culminou em coisas do tipo do 8 de janeiro e culminou em coisas do tipo que aconteceu ontem. Lembre-se que tinha um caminhão-bomba prestes a explodir no aeroporto de Brasília, que por pouco não aconteceu. Ainda bem que eles são incompetentes. Ainda bem. Então, em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. De novo aqui a questão do secreto. É porque o hipócrita quer ser visto. Ele é superficial. Ele se preocupa com a aparência. O não hipócrita, o verdadeiro, o autêntico, o devoto, o autêntico, o que crê, o crente de verdade, ele não está preocupado com a aparência. Ele não está preocupado com o que o mundo vai falar primeiramente dele. Ele está preocupado com a forma como ele vai se colocar apenas diante de Deus. Apenas. Se você não tem esse sentimento quando vai orar ou quando vai fazer qualquer ação de benefício a alguém, qualquer atitude que você vá tomar em nome de Cristo, se você não tiver com essa visão, então tem alguma coisa errada. Esse tipo de orientação aqui é o tipo de orientação que faz com que se fuja desse tipo de loucura que está acontecendo aí. Agora, viver sem política a gente não vai. Nós estamos numa era que a política ela é necessária.
quando ela surgiu na modernidade, desse modo como surgiu, eu digo na modernidade, ela não surgiu na modernidade, mas a forma que ela atingiu na modernidade, ela já é extremamente necessária. Nós estamos na era democrática que é impossível você não participar de política. Se você faz isso, você negligencia. Até porque a política é uma ferramenta que você ou promove a justiça ou a injustiça. O crente, em essência, tem que estar preocupado com o que é justo e não com o que é injusto. Não em agredir os outros ou devolver agressões. Pior que aí eles não estão devolvendo agressões. Eles estão agredindo de primeira mão. Eles são os primeiros agressores. O que é pior ainda. Não é só devolver o tapa, não. É dar o primeiro tapa. Se esse cara consegue entrar ontem no STF, se ele consegue entrar nas dependências da Câmara, o que não tinha acontecido ali? E se um cidadão comum estivesse passando lá, tivesse sido atingido? Como tinha gente por lá? Isso tem que ser contido, mas aí é questão das autoridades. Nosso foco aqui, questão espiritual. E ele continua aqui no versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. O de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Aqui ele está falando aqui da questão da confiança em Deus. Olha, o crente em essência, não o crente hipócrita, ou seja, o superficial, ele tem confiança em Deus. Então ele não fica gritando em praça pública para ser visto pelos homens. Ele não fica desesperado. Ele não fica repetindo o tempo todo a oração do mesmo jeito. Você orou, você aguarda e confia, mas tem hora que nós nos encontramos desesperados e a gente não cansa de orar. Parece até que tem fé, mas não. Tem muita ação de devocionalidade, em forma de suposta devocionalidade, que demonstra muito mais desespero. E o desespero é o pecado contrário à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com desespero você desagrada. É impossível não desagradar a Deus com desespero. Então quando você vê muita gente gritando nas alturas, orando, seja dentro da igreja, seja em casa, seja em praça pública, como diz aqui, desconfie. Desconfie que aquele cidadão ali, você vê gente com a Bíblia na mão gritando. Na internet aí, né? Gente filmando os tipos de pastores gritando no meio da rua, incomodando o povo, dizendo que está evangelizando. Aquilo ali não é outra coisa senão desespero. E o que ele fala? Fala em condenação, fala em inferno, fala em volta de Cristo. A volta de Cristo hoje não é outra coisa senão um discurso que expressa muito mais o desespero do que a fé. Quem aguarda, aguarda em silêncio, participando da morte de Cristo. Porque sem morte não tem ressurreição. E sem morte e sem ressurreição não tem ascensão. E sem ascensão não tem volta. Então tem gente querendo pular essas fases. Você participa primeiro da morte de Cristo. Depois você fala em ressurreição. Depois você dá ênfase no que hoje se comemorar a Páscoa, a ressurreição. Depois da ressurreição, aí tem a ascensão. E depois da ascensão é que tem volta. Então não tem como pular etapas. Porque ou a igreja vive a vida de Cristo, ou então não tem volta, não tem ressurreição, não tem morte, não tem ressurreição, não tem ascensão e nem tem retorno. Então virou só discurso. Só discurso. Discurso que é usado como ameaça para assustar as pessoas. E esses movimentos extremistas aí usam. Você vê aí direto, constantemente, gritarias aí, gente ajoelhada, gritando, iau! Desespero puro. Gente que acreditou e acredita em falsas promessas, essas promessas não se cumprem, aí pronto, eles ficam cada vez mais desesperados. Aí culmina nesse tipo de frustração, frustra-se com a vida. Esse cara aí que se explodiu aí, a ex-esposa dele falou que ele tinha essa intenção. E parece que ele tinha um pensamento assim de fazer uma grande coisa e morrer. Ele era um kamikaze, sabe? Queria morrer, mas morrer levando alguém para deixar aí a grande obra dele, a suposta grande obra dele. Depois que Jesus se transformou em diabo e o diabo em Jesus, pronto, qualquer coisa pode, qualquer coisa é possível, não é? Qualquer coisa é possível. Qualquer coisa você pode distorcer. O bem vira mal e o mal vira bem. Ele achava que estava lutando contra o mal.
Mas ele estava com o mal encarnado nele e morreu nessa péssima condição. Suicídio. Não estou criticando porque o suicídio em si, não é isso. Mas o que motivou esse suicídio dele. Eu não vou encarar o problema dele como uma patologia. Eu vou dizer aqui que ele foi influenciado por uma ideologia. Que gente como esse Sóstenes Cavalcanti, do qual eu vou falar daqui a pouco, apoia. A participação desse Sóstenes Cavalcanti no mundanismo é visível. Não tem como negar. Aqui a partir do versículo 9, Jesus vai falar do Pai Nosso, né? Então eu vou pular essa parte aqui do Pai Nosso. E eu acho que vou concluir aqui com... Vamos ver aqui a questão do jejum, né? Depois a questão dos tesouros no céu. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ele está querendo ver parecer aos homens, de novo, é a hipocrisia. E ele mencionou aqui de novo o termo que é traduzido por hipócrita. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. De novo. Qual é a recompensa? Tem gente que entende aqui que a recompensa é ele ir para o inferno. Eu já vi gente interpretando isso. Quando Jesus diz isso, é porque se você faz as coisas esperando o aplauso dos homens, a recompensa será o aplauso dos homens. Claro que aí se pressupõe a condenação, mas não é diretamente do que ele está falando aqui. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, disfarça, do mesmo jeito que você tem que disfarçar quando dá uma esmola. Tem gente que filma, né? Hoje, e publica. Até porque nós estamos na era do like, né? Mas tem que ver o que você está pedindo like para quê? Você vai dar esmola para uma pessoa que está na rua e você vai filmar? É estranho. É estranho. Então, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Porque o que você tem que fazer tem que ser diante de Deus. Então, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui já é aquela recompensa que é verdadeira. É uma recompensa que se espera genuinamente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. É uma passagem tipicamente clara. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que estava o tesouro desse rapaz que se explodiu ontem? Eu pergunto aqui. Onde é que está o tesouro da pessoa que apoia esse movimento até hoje? Está no mesmo lugar do tesouro desse rapaz. Só que ele estava numa fase mais avançada, que nem todo mundo vai... A maioria não vai chegar nessa fase. Dessa loucura. Uma loucura que eu insisto em dizer aqui. Não patológica. Porque de uma loucura patológica, o louco não tem culpa. Ele era um louco, ao que se sabe, pode até sair aí depois que tinha um diagnóstico de alguma coisa, mas eu vou colocar aqui como não patológico. A loucura do louco patológico não gera culpa, mas a desse tipo aí gera. E ele morreu com toda a culpa sobre ele. Agora eu quero... Vou finalizar aqui com essas duas perícopes aqui que eu vou ler aqui agora. A partir do versículo 22 até o 22 e 24. Né? 22, 23 e 24. Diz assim, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Não é interessante você pensar a partir dessa tradução o que Jesus está dizendo aqui? Se os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se eles enxergarem verdadeiramente, em outras palavras, se a luz for luz de verdade, porque o grande problema é trevas receber o nome de luz. E o que é luz, ou o que se aproxima da luz, ser visto como treva, isso é perigoso.
Não foi o que aconteceu de certo momento para cá no nosso país? Cristo foi confundido com o diabo e o diabo foi chamado de Cristo. A partir daí, qualquer coisa pode, como eu falei antes. O bem é mal e o mal é bem. Não tem o que discutir, não. Isso é irrefutável, essas coisas que eu estou falando aqui. Isso aqui é a interpretação bíblica simples. O texto é claro. Não tem o que questionar. Como eu disse antes, esse rapaz achava que estava fazendo o bem. É porque o bem para ele era o mal, e o mal é o bem, só que ele não vê. Se os teus olhos enxergarem de fato, ele diz aqui nas palavras dele, as palavras dessa tradução aqui, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, você pode entender isso aqui é metafórico. Sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, quem está fazendo parte desse movimento que culminou no que aconteceu ontem, presta atenção nessa palavra aqui. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E a partir dessa questão aqui das riquezas, eu tenho que dizer o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Sóstenes Cavalcante, é aquele cara da PL polêmica sobre o aborto, que queria punir mais a mulher vítima do abuso, vítima de um estuprador, queria punir ela com uma pena maior do que a pena para o estuprador. Olha, estamos falando sobre luz, que na verdade são trevas, e trevas que são vistas como luz aos olhos de gente como Sóstenes Cavalcante, que é um apoiador, eu não estou dizendo que ele é o apoiador da tentativa, da bomba em si. Tentativa não, foi uma consumação, mas uma consumação incompleta. Virou só pro lado do cara. Mas ele é apoiador, ele é digamos assim, uma figura central desse movimento de religião, uma das figuras centrais, ele, aquele tal de Marco Feliciano, esses deputados lá de bancada evangélica, que de evangélico só tem um nome. Eles são os protagonistas do movimento religioso que apoia esse movimento, que se desenfreia e chega onde chega. Culmina em violência na rua, no trânsito. Já falei aqui sobre armas compradas legalmente e que serviram de instrumento para o assassinato de famílias por causa de briga de trânsito. O 8 de janeiro. Morte da Marielle se inclui nisso também, porque faz parte do mesmo movimento. São esses milicianos, aquela família Brazão, faz parte desse movimento, embora eles dizem por aí que eles são de esquerda, viraram até de esquerda. Tem um vídeo aqui que eu explico isso. Aqui, ó. Assista ele lá todo. Então é isso. Sóstenes Cavalcante foi... Olha o vídeo aí, ó. Se está noticiando que uma pessoa com explosivo se aproximou da entrada do STF. A explosão foi ouvida de dentro do prédio após o fim da sessão do plenário e o prédio foi evacuado. Polícia Militar e bombeiros confirmaram a morte de uma pessoa em frente ao prédio. Dezenas de seguranças e policiais cercam o STF. Eles cercaram o prédio e pediram para que todas as pessoas se afastassem da janela do edifício. A segunda explosão aconteceu próxima à Câmara dos Deputados. Em vídeos nas redes sociais, que já estão circulando nas redes sociais de Vossas Excelências, é possível ver um carro explodindo com fogos no estacionamento do anexo 4. Isso está acontecendo neste exato momento. Já repercutiu na UOL, já repercutiu na Veja, está em todas as redes sociais. Presidente, nós, nessa condição, estamos, evidentemente, numa situação de muito risco, de muito perigo. Eu, honestamente, não me sinto nem um pouco segura de continuar nesse recinto, sabendo que do lado de fora tem bombas sendo explodidas, que uma pessoa morreu em frente ao STF, que é aqui do lado, em função disso que está acontecendo. Um pedido direto, reto e claro, suspensão dessa sessão, para que nós possamos voltar em segurança para as nossas casas, até que tudo seja apurado e que essa situação se resolva
da melhor forma possível, porque é uma situação grave, dramática, é um pânico. Eu não estou conseguindo prestar atenção nessa sessão em função do que está acontecendo. Nós concordamos, presidente. Só para poder contraditar, deixa eu dar uma informação a priori e depois permita a contradição. Há 5 minutos atrás, quando soubemos da informação, já foi acionada a Polícia Legislativa, o GSI, que estão de nos trazer um retorno sobre as informações que está na imprensa, porque estou aguardando aqui da Diretoria-Geral esse posicionamento. Tem informações que estão na imprensa, outras informações oficiais. A priori, pareceria, e a informação que chegou pela Diretoria-Geral para mim aqui, é de que é um carro só. A imprensa quer falar em 2. Não sabemos ao certo. A Polícia Legislativa está indo ao local e já teremos todas as informações para passar ao plenário. Eu quero chamar para discutir. O artigo 71 do Regimento Interno fala que a sessão poderá ser levantada antes do prazo previsto para o término de seus trabalhos no caso de tumulto grave. Não diz que precisa acontecer dentro do plenário ou dentro das dependências da Câmara. Me parece que a explosão de bombas e a morte de uma pessoa a poucos metros da gente, uma ação claramente que tem a ver com os poderes instituídos, Supremo, Câmara, me parece muito mais grave do que um tumulto grave, da forma como o nosso regimento está expresso. Então, a previsão regimental, o pedido que nós estamos fazendo, eu quero reiterar o que disse o deputado Rinaldo. Não se trata somente da nossa segurança, ainda que isso também seja absolutamente importante. Há uma série de trabalhadores que estão aqui na Câmara, no anexo 2, no anexo 4. Há uma série de carros que estão estacionados, inclusive os nossos, os que nos levam para a nossa residência. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo aqui no entorno. E como é que nós vamos dar um clima de normalidade? Vamos seguir aqui debatendo uma proposta, uma alteração na Constituição brasileira, enquanto a bomba sendo explodida. Presidente, eu queria cooperar. Presidente Sóstenes, deputado Erigói, gente, eu queria cooperar, presidente. Por favor, eu vi, presidente, esse fato na PEC da sistolia houve um momento. Agora, curiosamente, temos um outro momento. Eu acho curioso, vamos votar essa matéria. Eu pedi para nós fazer. Eu estou atento a todos os fatos. Agora, a Direção-Geral já passa outra informação, que parece que não há o óbito ainda. Assim, deixa a gente ter informação precisa. Nós não precisamos especular com a informação. Eu estou aqui, a Direção-Geral está em qual local. A gente precisa de informação precisa. Este plenário não se pauta por imprensa. É a banalização da vida, a banalização da segurança. Não estão nem aí para as ações que são feitas contra os chefes dos 3 poderes. É o mesmo discurso do dia 8 de janeiro de 2013. Não me surpreende a reação e a resposta de Vossa Excelência. É a banalização da lógica da violência, do ódio. Por favor, pode explodir. Por favor, este respeito vai funcionar, esse plenário vai funcionar com respeito a todas as instituições e quando tivermos informações precisas, eu, no exercício da presidência, passarei a todos os colegas deputados. Para discutir a favor, deputado Vermelho. Presidente, o senhor já declarou encerrada a sessão? Não declarei encerrada. Nós estamos no encaminhamento, ouvi um a favor que abriu mão, deputado Otônio, ouvi um contrário. São 2 encaminhamentos. Nós estamos, sim, deputado Cláudio, quer a palavra? Presidente, o senhor já viu as imagens que estão circulando? Eu já vi as imagens. Vossa Excelência, isso. Eu já vi as imagens. Estou falando com o chefe da Polícia Legislativa, que junto com o presidente Lira estão conversando para tomar a decisão de a recomendação. Eu seguirei estritamente as recomendações do chefe de segurança da Câmara dos Deputados. Esse vai ser meu procedimento. Nós acabamos de receber, presidente, uma imagem de um corpo estendido no chão. Para Vossa Excelência entender, acabo de falar com o chefe da segurança, ele fala que não tem corpo. Então, vamos Vamos levar as imagens até Vossa Excelência. Então vamos até amanhã com isso aqui. A Praça dos 3 Poderes está sendo evacuada nesse momento. O Supremo Tribunal Federal já foi. Eu não acredito que, em nome de ter que votar essa matéria a qualquer custo, deputado, eu não estou falando isso. Uma sessão sem uma suspensão, para que, pelo menos, os senhores possam dar uma satisfação ao conjunto dos parlamentares e de todas as pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo nesse plenário nesse momento. O carro explodiu aqui entre o anexo 4 e o anexo 2. Tem as imagens das explosões acontecendo. Será que tem que votar esse projeto a qualquer custo nesse momento? Pelo amor de Deus. Presidente, eu estou falando que eu estou aguardando. Está anunciando, e nós estamos vendo as imagens, de que há uma pessoa que veio a óbito. E que, inclusive, há notícias que nos chegam, notícias de que já foram destruídos 2 drones rondando este poder legislativo. Como nós tivemos, no dia 8 de janeiro, um processo extremamente violento contra a sede dos 3 poderes, inclusive uma policial que quase perdeu a vida, que foi brutalmente atacada, acho que nós temos que preservar a discussão nesta casa e, ao mesmo tempo, a vida dos parlamentares, das parlamentares, e que este momento é um momento de notícias com muita gravidade. Não tem como continuar esta sessão como se nada estivesse acontecendo. Está acontecendo. Uma pessoa faleceu. Nós temos notícias de que 2 drones foram destruídos. Eu não vou ficar neste embate. Eu já dei a decisão de que seguirei a segurança da casa. O que o chefe de segurança decidir, nós faremos. Para encaminhar a favor, deputado Gilson Daniel. O Brasil está aplaudindo no momento em que a bomba sendo explodida do lado de fora para encaminhar a favor e da Câmara Federal. Os rostos de Vossas Excelências estão sendo registrados. Presidente, você vê aqui como a esquerda, o pessoal odeia
as igrejas, se travestem de evangélicos aí, tem pastor fulano, padre Beltrano, cambada de herege, querem a destruição das igrejas. Nós estamos trabalhando aqui para poder viabilizar a isenção fiscal dos templos e das igrejas, e o que eles fazem? Uma balbúrdia, um tumulto, usando um possível óbito que aconteceu aqui na frente da casa, que ainda não se confirmou, para impedir uma votação importante dessa. Por que Vossa Excelência, que deveria estar com as atenções voltadas para mediar os debates como presidente, não pode suspender por 1 hora essa sessão? A suspensão da sessão para que informações cheguem, e se não tiver informações definitivas ou informações que levem à necessidade de encerramento, se encerrará a sessão. Agora, qual é o motivo de Vossa Excelência dar sustentação a qualquer custo a essa votação dessa PEC? Por que estão tão desesperados que tem que votar essa PEC de qualquer maneira, de qualquer jeito? Agora, o jatinho do Malafaia, que até agora não tem, mas se vier a ter, o jatinho do Edir Macedo, que a Igreja Universal já tem, não pode esperar, tem que ser imediatamente. Ter o desconto dos 30% para compra de mais jatinhos. Pelo amor de Deus. E não tem nenhuma desordem por fora. A informação que eu estou recebendo, estou falando com ele aqui o tempo todo. Nós não temos certeza do que está acontecendo. Tem gente aguardando o esquadrão antibomba. Só depois nós saberemos se há 1, 2, outras ou não. Imaginemos que a gente abra o processo de votação e descubra-se que tem algo mais grave. Macula, de alguma forma, inclusive esta votação. A informação que eu tenho do chefe da segurança é que não tem nada deste estardalhaço todo por lá de fora. Estou falando com ele o tempo todo. Eu peço a Vossa Excelência para que prossiga na votação. Existe uma pessoa que foi morta. Existe um carro que explodiu nas imediações da Câmara Federal. Um carro explodiu aqui em frente à Câmara. O Supremo foi evacuado. A Praça dos Três Poderes foi evacuada. Está acontecendo uma varredura ali do lado. É um pedido simples, claro e objetivo. É necessário fazer uma varredura neste plenário. Nós não sabemos o tamanho, a proporção da gravidade do que está em curso neste momento na Praça dos Três Poderes. O que nos garante que, inclusive, aqui não seja um lugar de risco. Há uma série de trabalhadores aqui da comunicação, há trabalhadores ali no café. Mas eu acabo de receber a confirmação do óbito. Agora, tá? Então, por conta disso, eu vou suspender a sessão. Então a gente vê aí, ele foi avisado que tinha um corpo lá do lado de fora, ele se negou a acreditar, dizendo ele que estava conversando com o pessoal da segurança, o pessoal da segurança está passando informação para ele. Então o pessoal da segurança passou a informação errada. Como parte do Sóstenes, da boca dele, então a gente já nem acredita. Porque esse povo tem uma relação de intimidade com a mentira, com a filha de Satanás, de maneira tão brutal, de maneira tão íntimo, que eles se tornam praticamente um. Esse povo já se tornou a manifestação da mentira. Agora, sabe, ele não queria de modo nenhum interromper a sessão. Eles estavam votando isenções para as instituições eclesiásticas. Como é que Jesus finalizou a passagem aí? Finalizou a passagem falando do dinheiro. Não tem como você servir a Mamon e ao Senhor ao mesmo tempo. Certo? Então a Bíblia é a mãe de todas as heresias nas mãos de um pastor do tipo Sóstenes Cavalcante. Pastor e teólogo, ele tem a formação dele, né? Então é isso aí. Não enxerga quem não quer. Dê o like e compartilhe esse vídeo.